Bom dia, hoje é dia 15 de fevereiro do ano de 2025. Eu deveria ter dado continuidade, mas por conta da temperatura alta aqui no Rio de Janeiro, não houve possibilidade. Então, eu vou concluir aquele assunto de que nós estávamos falando, que é: o filho é igual ao pai, o filho é igual ao pai. Então, vamos continuar. Então, vamos começar falando sobre uma heresia que surgiu, negando este fato. Essa heresia se chama subordinacionismo. O que vem a ser isso? O subordinacionismo é toda a doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário ou menos divino que um pai. Então, essa doutrina diz que Jesus é subordinado a Deus. Jesus estava subordinado a Deus nessa doutrina. Só que isso não provém. Existe muita coisa escrita a respeito dessas ideias. São de Orígenes, ele fez essa ideia, exerceu grande influência no Oriente, ele exerceu mais de 100 anos, ele ficou propagando essa doutrina, essa heresia. Alguns apoiavam Ário usando Orígenes como base. Também havia Alexandre, que era opositor de Ário. Então, eles achavam o seguinte, que o Espírito Santo estava subordinado a Jesus e Jesus estava subordinado a Deus. Porém, na Bíblia, vemos o seguinte, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Uma pessoa só. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Esse versículo aí nós vimos 3 pessoas com a mesma, ou seja, distintos um do outro, porém uma só pessoa, o mistério da Santíssima Trindade. Nos séculos 2 e 3, uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Então, eles ficaram apreensivos porque eles queriam preservar o monoteísmo, ou seja, que existe só um Deus. Então, este fato fazia essas confusões. Eles usavam alguns versículos bíblicos para afirmar que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, seguindo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Então, aqui nós vimos, ele é sobre todo, ele é Deus bendito eternamente. Amém. Ele é igual a Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui nós vimos nesse versículo, falando do Filho,
Espírito Santo e Jesus Cristo é o nosso Senhor. E como o subordinacionismo se apresenta hoje? Sendo que hoje, como que se apresenta essa doutrina? Estes versículos nos mostram a verdade. Efésios 1, 20, capítulo 1, versículo 20 e 21. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Deus, não é? Se manifestou em Cristo e ressuscitou dos mortos, pondo-o à sua direita nos céus. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Não só neste século, mas também no vindouro. Filipenses, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Nós vimos aqui em todos esses versículos aqui, do 8 ao 11. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E no 20, e projetando ele isso, ele quis sair, José quis deixar Maria. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Está lá em Mateus, capítulo 1. Vemos também Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá, esse anjo falando para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Concluindo, o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então, Jesus é igual ao Pai. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus permitir.